Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 27 de julho de 2024, estamos encerrando a 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, os empregados perguntam: de onde veio então o joio? E, amados irmãos e irmãs, Jesus, nesta parábola, está falando justamente de nós. Vejam, na vida de cada ser humano, amados irmãos e irmãs, não há somente coisas boas, mas existem, simultaneamente, coisas boas e também coisas ruins. Ou seja, o joio e o trigo, que coexistem simultaneamente na vida de todos e cada um de nós. Como dizia, amados irmãos, numa parábola, um velho índio: dentro de nós existem dois lobos em guerra, em luta. Um é do bem, o outro é do mal. E o seu jovem aprendiz, o seu jovem discípulo, pergunta: mas qual dos dois vence? O velho índio, amados irmãos e irmãs, respondeu assim: aquele que a gente alimenta. Veja que resposta maravilhosa. Aquele que a gente alimenta. Então, amados irmãos e irmãs, o que podemos imaginar? As coisas boas e as coisas ruins da nossa vida, amados irmãos, elas vão aumentar ou vão diminuir, vejam. Ou elas aumentam ou elas diminuem, proporcional ao cuidado, ou seja, tudo aquilo que a gente presta atenção, tudo aquilo que a gente está constantemente cuidando, certamente vai crescer. Mas aquilo que a gente ignora, consequentemente, vai diminuindo. Como a gente costuma repetir, amados irmãos, nas Santas Missas. Vejam o que a gente repete. O que é bom só nasce se plantar, só cresce se cuidar. O que é ruim, pelo contrário, nasce sem plantar e cresce sem cuidar. Então, se eu quero algo bom na minha vida, eu preciso plantar. Se eu quero que essas coisas boas aumentem, eu preciso cuidar. E assim, amados irmãos e irmãs, vamos recordar também uma frase que de vez em quando eu repito nas Santas Missas. Sejamos o que o mundo precisa para o mundo ser melhor. Veja, sejamos o que o mundo precisa, não o que o mundo quer. Porque geralmente o que o mundo quer é para pior, mas aquilo que o mundo precisa geralmente é para melhor. E assim, amados irmãos e irmãs, que percebamos, o mundo precisa de pessoas melhores. Justamente para quê? Para que o mundo seja melhor. Não adianta a gente ficar criticando as coisas erradas sem fazer nada para que essas coisas melhorem. Lembra aquela frase: mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Ou seja, o mundo está cheio de pessoas criticando, mas são poucas as pessoas fazendo a diferença no mundo. E nós, como cristãos, amados irmãos e irmãs, como filhos de Deus, devemos perceber isso.
nós devemos, né? Lembra que a gente fala, ó, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, nós estamos aqui para cristificar o mundo, para renovar o mundo, né? Como é o tema da nossa festa nesses dias, né? Ó, renovar todas as coisas em Cristo. Então, essa é a nossa missão de filhos e filhas de Deus. Deus, né, na pessoa do seu filho, já fez a sua parte. Agora falta cada um de nós, eu e você também, fazer a sua parte. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.